Nessa aula nós vamos falar sobre os pilares gerenciais, né, para o trader e para o investidor que está realizando suas operações ao longo dessa caminhada, né, e está falando sobre a importância de cada uma, né, dessas circunstâncias, todo o conteúdo que a gente vai tratar ao longo das próximas aulas, para você poder compreender, né, quais são os requisitos mínimos para um trader estar realizando suas operações a longo prazo. Muitas pessoas acham que é simplesmente a compreensão, né, de saber operar no mercado, mas está muito além disso. Você tem que saber gerir recursos, você tem que saber, né, alocar e distribuir o seu capital de forma equilibrada. Você tem que saber analisar toda a tomada de decisão que tem sido feita, né, saber analisar seus relatórios para poder tomar decisões coerentes, para focar nas suas forças, né, e tentar minimizar suas fraquezas. Né? Tudo isso vai compor aí o setup para o trader conseguir realizar, né, suas operações de forma tranquila, de forma profissional, e vai impactar diretamente no seu comportamento. Mas o principal tema que a gente deve tratar antes de aprofundar nesses assuntos é justamente compreender, né, o que significa esses requisitos, né, o que é um setup, né? Então, qual é a necessidade para você estar compreendendo, para você estar realizando suas operações, né, além de todos os fatores necessários, né, de saber entrar numa operação, por exemplo, ok? Mas você montar um setup que seja condizente à sua realidade financeira, para evitar que você tenha, né, perspectivas além, né, da sua capacidade, né, e deixar com que os seus rendimentos demonstrem se você está aí acima ou abaixo, né, da realidade ou da perspectiva futura em relação aos seus investimentos. Isso é importante, né? Então esse aglomerado, né, de gestão operacional, financeira, analítica e comportamental vai formar todo o setup do trader, ok? E cada um desses pré-requisitos ele é necessário para a gente poder saber para onde as nossas atitudes estão nos mostrando, né, quais são as perspectivas em relação a cada uma das ações que nós fazemos, ou seja, uma ação gera uma reação, né? Se eu estiver operando mal, mas com capital menor, né, teoricamente vai tender a você perder dinheiro, né? Só que você vai perder pouco, mas também quando você acertar, você também está ganhando pouco. Então isso não vai trazer nenhuma satisfação a longo prazo. E as perdas também elas vão, né, ter pouca importância, já que elas não significam tanto uma boa parcela do seu capital. Então quando eu vou montar um setup, eu tenho que trazer um equilíbrio de forma que os ganhos eles sejam satisfatórios, mas que não gerem empolgação para o trader, por exemplo, né, que aí ele pode estar abalando toda uma parte comportamental que até então estava alinhada. Eu tenho que saber analisar todos os trades que eu tenho feito, né, para me poder ver se essas operações, se os dias, se os períodos, né, financeiros, eles têm qualidade. Né? Se não tem qualidade, eu tenho que saber como agir para poder voltar, né, para dentro desse planejamento. Porque quanto mais operações ruins eu fizer, né, e se eu montei uma perspectiva para, por exemplo, 5 anos, esse caminho vai ficando mais longo. Né? E isso é importante porque na concepção do setup a gente consegue mensurar as possibilidades, trazer uma realidade para o trader, né? Porque muitas vezes, às vezes a pessoa, né, entra no mercado com 50 mil reais, por exemplo, e ela acredita que em cima desse valor ela consegue fazer 10 mil, 20 mil reais, 5 mil reais com facilidade. Só que tudo vai depender de qual configuração que ela montou. Tudo vai depender da forma como ela vai distribuir e alocar seu capital, de qual perfil operacional ele vai focar. Então essa concepção do setup, essa montagem, essa configuração, né, de como ele vai vir para o mercado para poder estar realizando seus investimentos, sabendo que suas atitudes no dia de hoje vão impactar, né, em rendimentos futuros ou até mesmo em prejuízos futuros, é necessário para a gente saber como agir. Né? Porque durante toda a jornada não significa que a gente vai conseguir seguir exatamente na linha do planejado. Pode ser que o mercado, em certo momento, ele não fique favorável. Pode ser que, em certo momento, ele esteja favorável demais e chega a hora de a gente conseguir usufruir melhor dos movimentos. Mas para isso acontecer, eu já tenho que estar me preparando antes.
Eu já tenho que ter bons resultados antes, para a hora que o mercado estiver favorável para as minhas estratégias, eu não estar machucado antes. Então todo esse equilíbrio ele é importante para a hora que a gente sentar na frente do controlador para estar realizando as operações, a gente está extremamente alinhado, né? Nosso comportamental está totalmente indiferente em relação às perdas e em relação aos ganhos. Né? Todo mundo, é lógico, todo mundo gostaria de ganhar acima, né, do que tem disposto, né, de que tem planejado de forma mais acelerada, todo mundo ficaria feliz. Só que muitas vezes a euforia, ou seja, uma atitude pessoal, uma influência psicológica, pode atrapalhar minhas alocações financeiras, porque eu posso ficar corajoso demais, né? Eu posso ficar, né, buscando evoluir ainda mais rápido, já que eu consegui um trade, um investimento, né, com um retorno muito bom a curto prazo. Dependendo da pessoa, ela pode se empolgar com aquilo, né, e alocar uma parte do financeiro que antes estava equilibrado acima do que ela suporta. E aí um bom rendimento acaba virando depois um prejuízo, simplesmente porque ela não sabe lidar com os ganhos. E também em relação às perdas, que muitas pessoas às vezes vão demorar um pouco mais para poder evoluir, né? Então você pode estar aí, né, cada um tem seu planejamento, cada um tem sua percepção em relação à teoria do mercado e principalmente a aplicação disso no dia a dia, né? A disponibilidade de tempo, né, para poder estar realizando suas operações. E às vezes a pessoa perde, né, toma alguns stops, né, de forma frequente, até pega o jeito, e quando o mercado fica favorável ela não consegue usufruir, porque ela está machucada com aquilo. Ela não consegue entrar na operação com medo de errar mais uma. E tudo isso a gente consegue consertar quando a gente monta um setup equilibrado. Mas antes de tudo, né, vamos compreender o que é um setup. Né? Boa parte das pessoas, né, acham de forma errada, principalmente quem já está no mercado, que o setup é a forma que a gente entra e sai de uma operação. Mas isso nada mais é do que uma estratégia. Isso é um fator, né, uma ação que está dentro do pilar gerencial, da gestão operacional que o trader e o investidor tem. Porque a gente tem várias análises a serem feitas, né, do momento do mercado, do que está acontecendo em relação às ofertas e demandas naquele momento, perspectivas, okay, direcionamento, que isso vai fazer parte para a nossa leitura para estar realizando a estratégia, ou seja, entrar numa operação. Mas toda essa concepção, essa montagem, né, quando vai fugir da estratégia em si, ou seja, o motivo que eu vou entrar, eu já começo a elaborar um setup. E aí, se eu sei o que eu vou realizar, agora eu tenho que saber também qual capital que eu vou alocar nessa operação. Se eu diversifiquei em vários perfis, né, por segurança, e para me poder conseguir fazer o juros sobre juros trabalhar a meu favor a longo prazo, o capital alocado para esse perfil, quando surgir essa estratégia, quanto que eu vou alocar? Se der errado, quanto que eu vou perder? Se der certo, qual que é o impacto disso no meu capital total? Essas pequenas atitudes, né, a partir do momento que a gente começa a analisar nossos dados, a gente consegue perceber se cada uma das ações que eu estou fazendo está gerando um resultado bom, ruim, regular, ótimo, excelente. Ou seja, analisar a qualidade das minhas decisões, né? Seja ela operacional ou seja ela financeira. Então todos esses temas eles são importantes para a gente compreender que está tudo ligado. Por exemplo, se eu for realizar, né, uma operação de scalp, mas eu não aguento, eu não tenho um perfil, né, eu não tenho um comportamento adequado para entrar e sair numa operação de forma rápida, se eu não tenho agilidade para isso, pode ser que eu não consiga executar essa estratégia da melhor forma. Ou se eu quero fazer um trade, um day trade de tendência, por exemplo, se eu sou muito ansioso, a minha gestão comportamental vai influenciar por mais que eu saiba operar. Então muitas pessoas também acreditam que fator psicológico, fator comportamental representam em questões de importância, né, 90% da concepção de um trader.
Só que todos esses fatores, eles têm seu peso igual, né? Setup vai ser a configuração financeira para o trader realizar suas entradas operacionais de forma natural, ou seja, o valor financeiro que eu vou aplicar em cada uma das estratégias, em cada um do perfil operacional, tem que ser algo que não me deixe com medo de entrar, ou seja, com medo de perder. Se eu estou com medo de perder, é porque eu estou aplicando um valor financeiro além do que eu estou disposto ou do que eu suporto. Então eu tenho que reduzir o tamanho dessa alocação. Dessa forma eu fico mais tranquilo. Se eu alocar um financeiro em determinada estratégia, em determinada operação, muito baixo também, a perda ela se torna insignificante. Então algumas pessoas também vão tratar isso, né, de forma desprezível. Não vai dar tanto valor a ela. Isso vai acabar influenciando no desequilíbrio comportamental devido a ter entrado com o financeiro baixo. Então a gente tem que buscar um alinhamento. Porque essas atitudes vão alimentar um banco de dados, que a informação mais rica que a gente tem é justamente as operações que a gente realiza, para a gente poder compreender quais são nossas forças, quais são nossas fraquezas, como é que eu diminuo minhas fraquezas, ou seja, quando isso acontecer, né, como é que eu faço para poder consertar, se está dando tudo certo, se está dando, né, determinadas estratégias, estou executando ela bem, qual que é isso, é o impacto se eu focar mais nessas estratégias. Então a gestão analítica ela é importante, saber compreender os meus números, as minhas atitudes, né, os resultados que eu estou gerando, e saber utilizar as operações e a leitura de mercado da forma correta. Então eu não posso afirmar que 90% da concepção de um trader vem da parte psicológica. Porque se ele tiver o comportamento adequado, se ele tiver um comportamento profissional, não cometer indisciplinas, por exemplo, mas não tiver um operacional bom, uma leitura de mercado boa, não adianta nada ele ter o seu pilar, né, comportamental, né, estruturado. Se na outra ponta está fragilizado, ele tem um desequilíbrio. Também não adianta esse profissional ter o comportamento adequado, saber fazer uma leitura boa do mercado, mas não ter o capital suficiente para estar realizando determinada operação. E aí o seu pilar financeiro fica fragilizado. Ou até mesmo, utilizando esse mesmo exemplo, se ele aloca um financeiro além do que o suportado. Isso pode desequilibrar todos os outros pilares de forma imperceptível. Então, o setup é buscar o equilíbrio dos valores que eu tenho para realizar as aplicações, saber operar e analisar o mercado, é importante, ter um comportamento adequado, né? Na hora que eu for realizar minhas operações, eu tenho que estar de forma tranquila, não posso ter medo, não posso ter receio, não posso ter coragem, não posso querer ganhar mais do que às vezes um movimento está disposto a ser realizado. Não posso ser arrogante demais, não posso ser ganancioso demais, porque todas essas atitudes vão gerar maus trades, né? Operações ruins. E isso vai dificultar o processo a longo prazo. Então, para ilustrar, né, todos esses pilares e a gente tratar da importância de cada um deles, eu trago para você visualizar, né, o esquema do que é um setup. A gente consegue analisar que está tudo interligado. Então, o setup não é só apenas saber operar. Saber gerenciar seu capital, saber analisar seus dados, compreender que tipo de operação, que tipo de perfil tem a ver com sua parte psicológica e comportamental. Não adianta a pessoa querer fazer day trade, por ser o que tende a trazer mais resultados devido à alavancagem, se ela não tem o comportamento adequado para realizar operações desse perfil. Então, toda essa ligação ela é importante para a gente buscar um equilíbrio. Então, nós vamos ter o pilar financeiro, nós vamos ter o pilar analítico, o pilar operacional e o pilar comportamental, cada um com a sua igual importância. Da maneira que eu expliquei,
A gente tem que compreender que, se eu for aplicar, eu tenho que aplicar valores que eu estou disposto e que eu aguento suportar. Se eu for realizar determinadas operações em determinados perfis, eu tenho que estar preparado para poder estar realizando. Por exemplo, igual eu citei, a parte de um trader muito ansioso, se ele for realizar operações de tendência, que elas podem durar aí 2, 3 horas, por exemplo. Se ele é ansioso, a hora que o trade começar a evoluir a seu favor, instintivamente ele vai querer zerar. Então ele não tem um comportamento adequado. Ele tem que amadurecer essa parte psicológica, trabalhar esse lado para conseguir segurar uma operação de tendência. Agora, um trader mais tranquilo, ele não consegue ficar clicando boa parte do tempo, realizando muitas operações igual o scalp. Se ele quiser fazer operações de scalp, né, já que ele está condicionado mentalmente a buscar operações mais longas, ele tem que trabalhar essa agilidade, ele tem que trabalhar esse comportamento, essa leitura específica. Né? Então toda a parte operacional, ela também vai ajudar para a gente poder compreender que tipo de estratégia é importante para ser executada em cada momento do mercado. E isso acaba tudo influenciando o nosso setup. Então buscar o equilíbrio é importante. Para você poder compreender melhor, nós vamos detalhar, né, o que é tratado, quais são as competências e atividades de um trader a longo prazo que ele precisa dominar para poder estar realizando suas operações, né, de forma saudável, que ele consiga rentabilizar seu capital, né, de forma satisfatória, porque pode passar um período, né, e ele não tem um rendimento conforme ele planejou a longo prazo, ele começa a desanimar. E essa parte comportamental influenciar no operacional, por exemplo. No dia a dia ele está buscando aí, né, recuperar o tempo perdido por não ter conseguido rentabilizar, por exemplo. Em um ano ele planejou rentabilizar seu capital em 40%. Passou-se 10 meses, ele só rentabilizou 10%. Esse trader, ele tem que continuar agindo da mesma forma. Ele não pode querer forçar operações para tentar, né, voltar para dentro do seu planejamento. Mas sim analisar tudo que foi feito de errado, o que é necessário corrigir através do pilar analítico. Verificar se a alocação financeira estava adequada. Porque se ele alocou pouco, consequentemente, por mais que ele tenha ido bem, vai rentabilizar pouco. A alocação que ele realizou ao longo desse período, né, está condizente com o planejamento inicial? Se não, ele tem que ajustar. Então todo esse balanço que a gente vai fazendo ao longo, né, dessa jornada, é importante desde que a gente consiga dominar esses pilares. Então o fato de você saber operar, ele acaba sendo, né, apenas uma das necessidades. Então para a gente poder tratar esse tema, né, eu vou explicar cada um dos pilares. Então nós vamos falar primeiro da gestão financeira, né, todas as aptidões necessárias, né, as atividades, okay, as competências, né, de um trader que ele precisa, né, que ele vai praticar ao longo dos períodos. Então um trader ele não vai ficar fazendo só day trade. Não é recomendável ele ficar se expondo em um perfil tão arriscado que vai chegar em certo momento que vai ser necessário ele diversificar. E se ele já não estiver preparado para isso, por exemplo, para estar realizando operações de swing trade, se ele não sabe realizar, ele vai precisar de um período para amadurecer, né, sua leitura desse tipo de mercado. Que não dá para ele ficar alavancado boa parte do tempo, né, durante um longo período. Vai surgir essa necessidade. Então, uma das aptidões necessárias, controle financeiro pessoal, alocação e diversificação do capital, montagem de metas e objetivos, controle de custo, cronograma de oportunidades, fluxo de caixa, capital de giro, otimização de resultados, foco financeiro, controle de risco, reinvestimento e reserva de capital. E essas são uma das atividades que a gente vai executando a longo prazo, de acordo com o nosso desempenho. Na parte operacional, a gente tem que compreender
oferta e demanda, leitura de fluxo, compreensão do contexto, né, do ativo e do mercado, direcionamento dos preços, análise do perfil, análise de volatilidade, mensuração de risco, mensuração de alocação, administração operacional, estratégia, compreender como entrar e como sair de uma operação, né, aproveitar os movimentos, compreensão externa, ou seja, eventos políticos e econômicos. Não preciso saber de política, não preciso saber de economia, mas eu tenho que compreender o que está acontecendo no meio. Porque, como a gente falou em outras aulas, essas influências externas acabam movimentando o preço em certos momentos, ou durante um certo período. Eu tenho que saber, né, o que é que está acontecendo no mundo, o que é que está acontecendo no Brasil, né, determinado indicador, determinada notícia que está para sair, por exemplo, qual que é a perspectiva em cima disso, para me conseguir agir. Para se eu já estiver posicionado, eu saber, né, o que eu tenho que fazer em relação se eu aperto o meu stop ou não, se eu deixo o trade, né, tentar usufruir, né, desse momento do mercado. Análise de liquidez. Então, esses são um dos pré-requisitos principais de forma operacional que englobam na hora da gente entrar em uma operação. Então, setup é todas essas configurações que a gente tem citado, né, que também vai fazer parte da gestão analítica. Análise de desempenho, visão macro e micro estrutural, né, das nossas operações, avaliação operacional, avaliação financeira, análise preditiva, perspectivas futuras, a maneira que eu estou operando, qual que é o impacto futuro, se eu continuar realizando as mesmas ações, toda ação gera uma reação, né? Compreensão de risco-ganho, compreensão de índice de acerto, processo de tomada de decisão, mensuração da qualidade financeira, mensuração da qualidade operacional, análise estatística, ou seja, analisar os meus dados. Eles são os mais importantes. Se realmente eu estou conseguindo colocar em prática toda a teoria de como é que o mercado funciona. E se eu estou conseguindo colocar em prática, se eu estou alocando capital da maneira correta. Então tudo faz a parte, tudo faz essa união para formar o setup. Tudo vai gerar um comportamento e um tratamento psicológico para mim estar realizando minhas operações da maneira adequada, né? Que faz parte da gestão comportamental. Percepção de risco, ação e reação, impacto operacional, impacto financeiro, reflexos, alinhamento psicológico, compreensão de risco, compreensão de ganho, adversidade, evolução mental e avaliação de expectativas. Tudo isso deve ser tratado, tudo isso deve ser amadurecido para poder formar o nosso setup. Então, qual que é a importância, né, de cada pilar gerencial? Não adianta eu me comportar bem se eu não saber operar. Não adianta eu saber operar e se eu realizar estratégias que não condizem com o que eu estou disposto a realizar. Não adianta eu alocar e diversificar meu capital da maneira errada. Não adianta, né, eu não mensurar quais os custos para ver se eu consigo operacionalmente supri-los e ter lucro depois. Se eu tenho lucro, como que eu vou redistribuir e reinvestir esses lucros, né, após me pagar? Porque é uma empresa. Se essa empresa gera lucro, por exemplo, se a sua empresa gerou lucro de 100 mil reais esse mês, você já vai tirar, vai pagar o lucro bruto. Você vai tirar, vai pagar os custos de plataforma, né, já vai vir, né, para descontar, né, corretagem, taxa Bovespa, imposto de renda. Então você vai deduzir todos esses custos. Isso vai sobrar aí um lucro líquido. Okay? Em cima disso você vai tirar uma participação sua, né, como se fosse um salário, okay, das suas operações. Se você não for fazer isso, você vai reinvestir como? Você tem que reinvestir onde é que você está indo bem. Né? Porque muitas pessoas não conseguem fazer essa análise das suas atividades, né, das suas ações, e acabam reinvestindo em um perfil que ela acha que ela quer rentabilizar mais ali. Só que ela não está indo tão bem. Então ela deveria, né, alocar esses recursos em outro tipo de perfil.
Então isso é importante para a gente poder compreender que cada gestão, cada pilar possui o seu peso, né, na composição do setup. E qual é a gestão que é mais importante das quatro, né, nessa formulação? Dessa forma, compreendendo as suas necessidades, as aptidões necessárias, a gente pode afirmar que essa necessidade vai variar de acordo com os requisitos pessoais de cada trader. Então, se um trader quer realizar operações de tendência, quer realizar operações de swing trade, e ele é mais ansioso, ele vai ter que tratar isso antes, realizar treinamentos para segurar operações mais longas antes, porque ele possui um desequilíbrio comportamental. Se determinado trader possui a necessidade de tirar do mercado, por exemplo, R$10.000 por mês, se ele não tem um capital suficiente, ele vai ter que buscar mais capital para poder entrar no mercado. Ele tem um desequilíbrio financeiro. Se determinado trader quer realizar operações de determinada estratégia que o mercado não está favorável naquele momento, esse trader está insistindo demais e está com uma má leitura do que está acontecendo. Então ele tem um desequilíbrio operacional e um desequilíbrio comportamental. Porque a necessidade de ter que operar faz com que ele não consiga compreender o que está acontecendo. Se esse trader possui uma dificuldade de analisar os seus resultados, de analisar os seus números, ele possui um desequilíbrio da sua gestão analítica. Então ele tem que saber compreender o que é que ele está fazendo e qual é o impacto futuro disso. E principalmente, por mais que a gente consiga realizar perspectivas, saber como melhorar nossos resultados, saber identificar nossas fraquezas é importante. Então cada trader vai ter aí uma importância maior em cada pilar, mas todos eles têm seu peso igual. Então a gente tem que buscar equilibrar. Se o seu problema é comportamental, a gente tem que tratar isso. Então você vai ter maneiras dentro do mercado, dentro das suas atitudes no mercado, para realizar esse tratamento. Se o seu problema é financeiro, e aí essa dificuldade está em relação a diversificar e alocar, dentro do mercado a gente consegue resolver esse problema fazendo a alocação e a diversificação da maneira correta. Fazendo uma análise de custo para ver se o trader às vezes está pagando muito, principalmente os traders que gostam de realizar day trade em ações, por exemplo. Então você tem que otimizar seu custo. Então cada uma dessas atividades é importante. Se o trader quer realizar, né, operações de scalp, ele tem que ter aptidão e treinamento para aquilo. São as operações mais difíceis que a gente tem, de todos os perfis envolvidos. Né? Onde é que possibilita que o trader perca muito além do que ele é capaz de suportar. E isso pode desequilibrar a parte comportamental, por exemplo. Então, identificar suas fraquezas e forças é essencial para que o gerenciamento da atividade seja sempre alinhado a expectativas futuras. A gente tem que montar um planejamento. A gente não pode vir aqui de forma aleatória e estar operando dia a dia sem ter um propósito. Essa busca por um propósito ela é importante para a gente poder conseguir mensurar a nossa atividade. Visualizar se a gente está conseguindo realizar as nossas operações para atingir esse objetivo. Porque senão a pessoa, às vezes, ela está ali operando, ganhou R$10.000 hoje. Ela, tá ótimo, ok, tá bom. Amanhã eu quero ganhar mais 10 de novo. Só que às vezes esses 10.000 já estava dentro do planejamento. Então ela teria que só administrar esse lucro. Ela acaba perdendo os 10 e ainda ficando negativo depois. Então ter essa percepção é importante. Né? Então você saber administrar as suas decisões, administrar seu capital, administrar suas operações, administrar o seu comportamento, vai ser fundamental ao longo desse caminho. Então não se engane que apenas saber operar no mercado, onde entra e onde sai, fazer uma leitura de fluxo, é mais importante do que todos os outros fatores. Trade
Realizar trade, realizar investimentos é gerir uma empresa. E a gente tem que gerir os nossos recursos pessoais e financeiros da maneira correta para qualquer eventualidade que possa ocorrer, a gente saber agir. A gente saber o momento certo de ficar calmo, de ficar tranquilo, de não realizar, às vezes, operação nenhuma, e o momento certo de agir. Toda essa parte comportamental, esse equilíbrio, é fundamental para a hora que o mercado estiver favorável, a gente conseguir usufruir das melhores oportunidades. Então, nessa aula, o que a gente viu? Né? Todo trader e investidor deve planejar suas atividades de forma que os retornos lhe proporcionem satisfação financeira e psicológica. Né? Então, se ele realizar suas operações, tem que ser em prol de um objetivo mensurável, né? Para ele não ficar aí de forma aleatória dia após dia. Okay? E isso traz um conforto psicológico, uma satisfação de estar realizando um bom trabalho. E as perdas, né, sejam suportadas sem causar desconfortos. Então, quando eu entrar numa operação, se eu tomar stop, ok, é só mais uma dentro de centenas, dentro de milhares que eu vou realizar ao longo da minha vida. Né? Então isso não pode me abalar. Setup é a forma que entramos e saímos, não é a forma que entramos e saímos de uma operação, mas sim a configuração das alocações de diversificação financeira, atreladas às ferramentas operacionais para realizar os investimentos, ou seja, a forma como eu vou operar, com quanto capital que eu vou operar, que gerem bons números. Então eu tenho que realizar boas operações, e para mim poder saber se eu estou realizando bons investimentos, eu tenho que analisar meus dados, e analisar tudo que eu estou fazendo, saber tratar esses dados, né, através do comportamento profissional. Então toda essa decisão, toda essa gestão, ela é realizada a todo momento. Não há pilar mais importante que os demais, mas sim a compreensão das forças e fraquezas do investidor, sabendo onde agir nas adversidades e focar na sua evolução. Ou seja, eu tenho que focar nas minhas forças, onde eu estou indo bem, eu tenho que dar mais importância, onde que eu estou indo mal, eu tenho que buscar minimizar, né, essa influência negativa nos meus resultados. Espero que você tenha gostado de mais uma aula e até a próxima.